Sejam todos muito bem-vindos ao 21º Infinity Cast. Hoje, com uma companhia aqui muito especial, posso dizer assim, vai ser um episódio épico. Por quê, gente? Na verdade, a gente vai estar falando de algo que todas as famílias, todos os seres humanos são dependentes, gente. A gente precisa ter aquela sensação de segurança. E hoje eu tô com o Coronel Dirceu, há mais de 33 anos, Coronel, servindo aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo Servindo convite. o Estado, servindo o país, com certeza isso tem uma grande. Como é que a gente pode dizer, né, Coronel? Hoje, sem segurança, a gente não é nada, né? A Então, segurança, inclusive a gente fala, né? Segurança pública é o alicerce, né, da sociedade. é verdade. Porque a segurança pública é aquilo que nem a pessoa mais afortunada consegue se prover integralmente, né? Exatamente. Então, se o Estado não prover, a Exatamente. escola, se eu tiver recursos, eu consigo uma escola particular. A saúde, Exatamente. se eu tiver recursos, eu consigo ir para um atendimento particular. Mas a Exatamente. segurança não tem jeito. Não tem Eu jeito. até posso ter um segurança particular, mas no momento ele vai estar de férias, ele não vai estar comigo, e aí vai ter que ser a sociedade que vai ter. A sociedade não. O ente público, né, que vai ter que Sim, me fornecer essa questão. exatamente. Antes da gente falar um pouquinho da tua carreira, da tua profissão, gostaria de honrar, mandar um grande abraço aí para Débora, para Juliana também, que é tua filhota, e é o nosso maior patrimônio, Coronel. Com Eu acredito certeza. assim, né? Eu acredito que tem um grande propósito por trás também, né? A gente está falando aqui hoje com o responsável pelo departamento de ensino. Então, eu Sim, acredito assim, vendo de fora, né, Coronel, pensando, conheço muitos jovens que têm essa ideia, esse propósito de servir o Estado, o Brasil, né, através da Brigada Militar. Então, hoje, a gente sabe e ter esse discernimento que nós somos o protetor da nossa casa e temos pessoas por trás servindo, né, dando seu sangue, dando sua vida ali. Isso é muito especial. Me sinto muito honrado de te receber aí, é muito uma grande obrigado. satisfação. Muito obrigado. Obrigado pela tua companhia hoje aí. Dirceu, vamos falar um pouquinho aqui, Coronel. Aonde que nasceu essa paixão pela Brigada Militar? E quem é o Dirceu? Conta um pouquinho da tua história aí, meu irmão. Na verdade, foi algo até inesperado, né? Eu Olha nem só. não quando criança queria trabalhar, ser piloto de avião, né? Olha Algo, acho só. que meio no mundo de fantasia Aham, aham, da aham. criança. E aí, mas sempre tive essa inclinação, né? Pelo meio militar. Sim. Aí, tipo, entrei na faculdade, fazia faculdade de engenharia eletrônica e tive a oportunidade de servir no CPOR, né? Uhum. E quando estava me preparando para seguir o oficial do CPOR, ele é o oficial temporário do Exército, né? Na minha época, quando eu fiz, podia ficar até 9 anos, eu não sei como está agora, Uhum. que por vezes teve uma transição, diminuiu para 5, subiu para 9 de novo. Sim. E nesse meio tempo estava me preparando e aí tinha lá pessoa que eu trago sempre na memória, né? O subtenente Reginato do Exército, Olha só. que um dia numa conversa me chamou e foi ele que me aconselhou, né? Eu disse, guri, pensa bem, por que tu não vai pra brigada? Né? A brigada tu vai ser oficial de carreira, Isso que né? idade mais ou menos, Coronel? Tinha uns 19, Olha só. 19, 20 anos. Bacana. E aí nem sabia, né, que tinha Aham. oficial na brigada, porque a gente só se deparava na rua com soldado, quando muito com o sargento, né? Sim. Naquela época não se via oficial na rua, pelo menos de uma forma comum como se vê hoje, né? Sim. E aí fui lá, fui verificar a situação, já fazia engenharia na PUC, e aí naquele ano prestei vestibular, que o vestibular era na PUC, né, para entrar na Uhum. academia, prestei vestibular na PUC para o CFO, e prestei vestibular para educação física na URGS. Consegui ser aprovado nos dois, e era eu e um colega meu, Olha só. e aí nós fomos chamados para para seguir aquele período temporário, né, no exército. Nós íamos servir num quartel lá em Lorena, interior de São Paulo. Olha só. Fomos lá visitar o quartel e aí no caminho de volta eu disse para ele, não vou encarar isso aqui. Não é pra mim. Vou ficar na brigada, que aí eu tô no estado, né? Sim. O mais longe que eu ficar de casa vai ser dentro do Rio Grande do Sul, Uhum. né? Então vou ficar aqui. E aí ele, não, sozinho eu também não vou. Sim. Aí como ele não conseguiu passar no CFO, mas passou para educação física. E ele hoje é um grande professor de educação física, Bacana. né? E eu segui na carreira da brigada ali Que nessa. legal.
e tô aqui hoje. Então eu sempre agradeço e digo, né, que eu agradeço hoje por estar aqui graças ao subtenente Reginato, Olha né, só, que foi quem me aconselhou lá atrás, lá que me deu esse caminho, essa luz. tu vê. Como daí a gente nota a importância, né, de pessoas nas nossas vidas, né? Isso. Pessoas dependem de pessoas. Uma indicação, um conselho, um direcionamento muda todo o nosso destino, né? Parabéns, Coronel. Já é 33 anos, então. Estamos indo para 33 anos, fechando. Que bacana, tio, que bacana. Vamos lá, então. A gente percebe que a movimentação tá muito grande, né, Coronel? Dos novos soldados aí no litoral norte, principalmente aqui. Eu percebi isso. A cada esquina que eu passava aqui na cidade de Tramandaí, como eu trabalho o meu ramo de sábio, a gente não para, né? Vai, atende um ali, atende outro aqui, Capão, Xangri-Lá, enfim. Então foi perceptível, assim, esse aumento, né? Esse número de soldados maior. Tanto no veraneio, acredito também que agora em eventos, feriados também, já consegui ter essa percepção também, o que beneficia e traz aquela sensação de segurança, né? Então, hoje ainda eu e o de Oliveira tava conversando e a gente conversava sobre a questão de tu estar em algum lugar e perceber uma viatura passando, aquilo te dá uma sensação de segurança, de alívio, né? De opa, aqui minha família, se acontecer algo aqui, tá tranquilo, né? E essa grande movimentação de novos militares se dá em virtude das diversas edições do batalhão da escola onde o senhor é responsável. Fala um pouquinho para nós aí, Coronel. É, Como é que tá esse na, movimento? na verdade, esse projeto Batalhão Escola, né? Eu assumi o departamento de ensino em 2023 Uhum. e fui para o departamento de ensino com a missão de dar uma cara mais operacional ali para as formações, Sim. né? E nós já vínhamos com essa ideia já há bastante tempo, de colocar os alunos na rua para exercerem funções para as quais eles estavam sendo preparados. E aí o formato mais adequado que nós entendemos foi essa composição do batalhão escola, onde os alunos do curso de soldado exercem a função já enquanto alunos de soldado, Isso é muito né, bacana. para se ambientar com, com o ambiente de trabalho que vai ser, Uhum. né, depois de formado, até para ele não ser jogado, porque às vezes as pessoas de fora, eles não têm noção do quão difícil é, Uhum. né, no início, eu acho que em toda a carreira, né, é a Sim. mesma coisa. O médico, a primeira vez que ele entra numa sala de cirurgia, por isso que a formação é tão longa, né, e ele Sim. passa por residências, onde ele vai operar primeiro, enquanto aluno, é a mesma mal comparando, é a mesma Sim. coisa aqui. Sim. Ele tá fazendo uma residência durante o curso, né, Uhum. para ter essa experimentação. Os alunos que estão se habilitando a serem promovidos Uhum. a sargento, que já são os soldados formados, eles vão para a rua exercendo as funções de sargento. Os sargentos que estão se habilitando para serem promovidos a tenente vão para a rua já exercendo as funções de tenente. E os alunos oficiais, né, que vão se formar, são os futuros oficiais da brigada, né, os Uhum. capitães, Uhum. eles vão para a rua exercendo as funções inerentes a eles, de capitão, major, até coronéis Show. nessa formatação do batalhão escola. Show. Tudo fica a cargo deles. Eles são responsáveis pelo planejamento. A gente dá lá, alcança uma área onde eles vão trabalhar, alcança a logística que eles solicitarem, né? E isso é bom porque todas as dificuldades que eles podem enfrentar depois de formados, eles já se deparam agora, né? Então, qual é a vantagem disso? Que agora eles têm o nosso suporte. Então, se eles forem daqui a pouco cometer algum erro, né, que é normal do ser humano, Normal. até porque às vezes as pessoas também não sabem, mas o policial militar, ele é um ser humano vindo da mesma sociedade que a própria sociedade surgiu, né? Então, tipo Uhum. assim, nós saímos do mesmo lugar, estudamos nas mesmas escolas, Uhum. não existe uma. Nós não somos seres alienígenas, né? Por mais Sim. que algumas pessoas parecem que pensem assim, Sim. desce uma espaçonave ali no início do turno, a gente sai da espaçonave, efetua o serviço, no final a gente embarca e vai embora. É. Não, a gente sente frio, sente fome, sente sede, Uhum. né? A gente só é preparado para superar essas dificuldades e fazer todo o nosso serviço Sim. até o final. Então a gente pensou que eles possam exercitar isso durante o curso. Né? E Muito aí veio esse bacana. formato do Batalhão Escola. E a gente Muito bacana. tem tido já em algumas edições, inclusive agora
eu acho que quando for ao ar nós já vamos ter já executado, né? Na semana agora do dia 9, 10 e 11 estará ocorrendo o Salt Summit em Porto Alegre. Top. E o Batalhão Escola vai estar trabalhando lá em Porto Alegre nos Top. 3 dias do Salt Summit, né? Show. Que é um evento internacional, então é um desafio que nós temos, que a primeira parte do Salt Summit é aqui no Brasil e a segunda parte é na Europa, né? Se não me falha a memória, na Espanha. Que Então, bacana, tio. não há como não haver a comparação da segurança deste com o da Espanha, né? Então, Opa. nós estamos Show de bola. indo com um compromisso muito maior, porque é inevitável que tenha esse tipo de Show. comparação. Show. Resumindo agora, eu acabei pulando essa parte. O tema da nossa conversa, onde a gente vai caminhar hoje, é da formação à ação. Literalmente, né, Coronel? Literalmente. Porque eu não tinha essa informação. Eu achava que quem estava na rua já era formado, já tinha que ter tanto tempo. E aí eu tenho um entendimento. Eu falo muito isso para meus colaboradores. Igual você deu o exemplo do médico, né? Eu falo para meus vendedores, para o meu pré-venda, para o meu administrativo, dizendo que é muito importante a gente ter reuniões de alinhamento. A gente estudar métodos, estudar estratégias. Mas é uma frase que eu carrego comigo e uma filosofia de vida. A teoria, ela é essencial, mas a prática, ela é fundamental. Não adianta a gente estar ali falando, né? E chegar na hora da ação, que nem Nunca vai se ser preparou. o tema, e tu ficar desesperado porque tu só tem a teoria, né? Muito bacana. Eu separei alguns tópicos aqui para nós. Vamos lá. Coronel, vamos começar aqui pelo tópico número 1, sobre a estrutura e o funcionamento do departamento de ensino. Como é estruturado o departamento de ensino da Brigada Militar e quais são suas principais responsabilidades? Bom, o departamento de ensino hoje, nós somos 20 unidades, né? Se computado a administração do departamento de ensino. Então, a gente costuma dizer lá que depois do comandante-geral e do subcomandante-geral, eu sou e do chefe de Estado-Maior, né? Porque ele está acima de nós. Sim. Eu sou o coronel que mais tem unidades subordinadas diretamente sob seu comando. Né? Nós estamos ligados ao chefe do Estado-Maior da Brigada, que cuida de toda a parte administrativa da Brigada, né? Top. Toda a parte legislativa. Então, sobre o nosso guarda-chuva ali, nós temos a Escola de Formação de Oficiais, 2 escolas de habilitação de sargentos, uma em Porto Alegre e outra em Santa Maria, 4 escolas de formação de soldados, 2 em Porto Alegre, uma em Montenegro e uma aqui em Osório. Temos a Escola de Educação Física lá dentro do nosso complexo, que fica em Porto Alegre. Temos um Instituto de Pesquisa, né? Até porque às vezes as pessoas até acham que policiamento é algo empírico e já faz muito tempo que o policiamento deixou, ou se algum dia foi, né? Algo empírico, não é. Tudo que a gente faz é com uma metodologia, é com método, é com estudo, né? É com experimentação. Então a gente não vai para a rua ou não usa determinada arma de fogo ou não faz a abordagem de tal forma porque eu entendo que deva ser assim. Não, existe um protocolo e esse protocolo a gente chega através de estudo, através de experimentos, tá? Então, nós temos uma base científica para tudo que a gente faz. Então, e para isso, nós temos um instituto de pesquisa que está dentro do departamento de ensino. Temos também o Museu da Brigada Militar, que faz dentro, então a gente cuida do acervo cultural da Brigada. Temos um centro de formação de condutores também, que é a cargo do departamento de ensino. E temos os 8 colégios Tiradentes, né, que cuida do ensino médio. Show. Que são 8 unidades localizadas em Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo, São Gabriel e Pelotas, né, espalhadas por todo o estado. Então o departamento de ensino é essa grande colcha de retalhos, né, multidisciplinar. E eu ia esquecendo. E temos mais o Centro de Formação Aero, que é aqui em Capão também que está lá ligado... está ligado ali também ao departamento de ensino. Então nós cuidamos de toda a parte de formação, de especialização, de qualificação dentro da Brigada Militar. Este ano a gente vem numa ascendente, né? Este ano nós temos previsto, se tudo der certo, vão passar pelos nossos bancos escolares em torno de 10 mil policiais fazendo curso de especialização ou qualificação. Fora a brigada inteira, ou 90% da brigada, essa é a nossa meta, que passa anualmente num plano anual de ensino continuado. Então, todos os anos,
todos os anos, no mínimo, 90% do efetivo da brigada Uhum. passa por uma semana de instrução, onde ele vai ter tiro, ele vai ter instrução de abordagem, ele vai ter instrução, alguma coisa relacionado à atualização de legislação, algo relacionado à abordagem de minorias, né? Uhum. E todo o assunto de inovação é trazido ali também para se manter o nosso efetivo atualizado, né? Então a gente cuida da parte de direitos humanos, todos os nossos cursos têm cadeira de direitos humanos, né? Eu arrisco a dizer que a Brigada Militar aqui no estado do Rio Grande do Sul é uma das polícias militares que mais tem em suas cadeiras a cadeira de direitos humanos e todas as cadeiras relacionadas ao trato e ao cuidado com a dignidade da pessoa humana. Pô, fantástico. Na verdade, tu acabou respondendo a próxima pergunta aqui, cara, que era quais as unidades fazem parte do sistema de ensino da Brigada Militar. Um exemplo, eu quero me inscrever hoje. Eu sou aqui de Tramandaí. Eu seria direcionado direto para Osório ou pode ter a chance de mandar para Santa Não, Maria? hoje, essa pergunta que tu fez ela é bem oportuna até pelo período que nós estamos, né? A gente está hoje com as inscrições abertas, Olha aí que bacana. né, para vários cursos, né? O governador andou assinando agora há pouco a autorização para concurso, então existem vários concursos no estado aberto, né, para a área de segurança, tanto na Brigada Militar quanto na Polícia Civil. Então, na Brigada Militar, nós temos o curso 120 vagas para... 120 não. 1.200 vagas para soldados, né, abertas. Olha só que bacana. Com as inscrições estão abertas até o dia 22 de abril. E esse é o último concurso que vai exigir ensino médio. A partir do próximo concurso já é ensino superior, Olha só. nível superior. Então essa é a oportunidade. Quem não tem nível superior, quiser ingressar na brigada, Que bacana. tem que se fazer a inscrição agora, né? Bacana. Porque o outro concurso já vai ser obrigado E qual em seria faculdade. a faculdade? Não, aí só vai ser exigido curso superior, qualquer curso superior. Ah, qualquer curso, não tem Isso. um específico. Não. Tá, Já show de para bola. o curso de oficiais, né? Aí sim é exigido para o curso de capitão, né? Sim, quem já. Aí é exigido o curso de direito, né? Estamos também aberto com o curso de direito. As inscrições também devem tudo mais ou menos ser nessa época aqui, o término das inscrições já estão abertas. Foi autorizado também o curso de oficiais do quadro de saúde, Show. também que está aberto. Então, estão abertas essas 3 inscrições. Show E de hoje bola. eu até via, né, no Instagram, uma pessoa indicando, né, Uhum. que de todos os concursos abertos, ela entendia que o curso, para quem tem o curso de direito, né, Uhum. o curso de oficiais hoje é o mais atrativo, né, no estado, pelo salário, pela limitação, pela restrição de pessoas que podem fazer, porque existe uma limitação de idade para quem não é da Eu ia corporação, chegar nessa pergunta que é agora. 29 anos, né? 29 anos. Então, para quem vai fazer o curso de oficiais, tem que ter no máximo 29 anos. E soldado? Soldado, 25 anos. 25, máximo 25. 25 anos. Mas também não precisa do ensino superior ainda, né? É só ensino Até médio. essa agora. Até essa agora. Talvez, inclusive, mude para o próximo, porque mesmo sendo qualquer curso, talvez se tenha uma tolerância, mas isso é especulação, eu não sei dizer. Até porque Entendi. quem prepara os concursos, né, de ingresso, tanto de soldado quanto de oficiais, Uhum. é o departamento administrativo, né? Uhum. Nós cuidamos, departamento de ensino, a gente cuida dos editais dos concursos internos. Então, todos os concursos para habilitação, especialização e qualificação, esses são feitos pelo departamento de ensino. Entendi. Agora, os cursos de ingresso, aí são feitos pelo departamento administrativo. Entendi. Perfeito, perfeito, perfeito. Super claro. Para quem estiver assistindo aí, quiser deixar uma pergunta, pode ir perguntando que na sequência a gente vai respondendo. Sobre o curso básico da formação militar. Qual a principal finalidade do curso básico de formação policial militar? Eu acho que o nome do curso ele já se autoexplica, né? Sim. É dar as condições básicas para Sim. formar o soldado. E o que seria Né? essas formações básicas? Se puder resumir, né? Eu não sei se pode. Não, eu até consigo, eu vou tentar resumir, né? Sim. É o dar condições para que
a pessoa, o civil que está ingressando na corporação se torne, né, um militar estadual, se torne um soldado da Brigada Militar e tenha plenas condições de ir para a rua e atender qualquer tipo de ocorrência que ele se depare, né? Isso é o básico, Sim. certo? Enquanto policiamento Sim. ostensivo. Aí ele diz, mas o que seria o a mais? O a mais são as especializações, porque a brigada hoje ela tem várias tropas especializadas, né? Tem a própria aqui, o centro de formação aéreo, que ele pode ser um tripulante operacional, Top. ele pode ir para um batalhão de choque, para um batalhão de operações especiais, para o próprio regimento, né? Que são especializações que tem dentro da corporação. Isso aí é um curso que ele vai fazer posterior. Então a gente vai formar o policial no curso de ingresso, né? De entrada, para ele fazer o policiamento ostensivo normal, rotineiro. E a partir daí ele vai se especializar para procurar uma outra área que ele tenha afinidade, que ele tenha condições físicas, psicológicas, né, e intelectuais para participar. Eu imagino que o psicológico ele deve ser algo bem desafiador, né, coronel? Claro que o físico também é um conjunto, né? É um conjunto. Na realidade. O psicológico ele acaba sendo, a gente diz que a nossa profissão ela é um sacerdócio, né? E tu tem que ser vocacionado. Se tu não tiver bem preparado e bem vocacionado, tu vai pedir para ir embora, né? E sem, até porque a gente não, como o curso é básico, a gente não faz nada, né? Nada demais. Sim. E as pessoas só por conviver um pouquinho mais de dificuldade ou por conviver naquele ambiente de cobranças, Disciplina. né? De disciplina, ela vê que não se adapta e ela pede para ir embora. E vida que segue, né? Então é bem tranquilo e a gente até acha que é bem oportuno e inteligente e corajoso da pessoa, né? Porque ele se dedicou, veio pro curso, em determinado momento ele teve a coragem de compreender e aceitar que aquilo ali não é para ele. Aí reconheceu, pediu para ir embora e nós temos vários amigos que vieram, tá pediram para ir embora e continuam sendo nossos grandes amigos e clientes, né? Porque a gente segue atendendo eles muito bem. Sim, que legal, que bacana. Uma outra parte aqui que eu separei, que é bem curioso, é mais ou menos o tempo que duraria esse curso básico. A gente tá falando desse do... sim, do curso soldado. Isso o básico, isso. O curso soldado, ele mais ou menos em torno de 9 meses, né? É quase uma gestação mesmo. Porque, na verdade, período nós temos uma carga horária para ser cumprida, né? E o nosso curso, ele foi em 2023, nós alinhamos toda a nossa matriz com a matriz nacional. Então, a nossa matriz aqui do curso básico, ela está alinhada com o que está preconizado pelo governo federal para todas as polícias militares, né? Nós temos, inclusive, uma carga horária maior aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque nós entendemos que algumas cadeiras, principalmente nessa área de atendimento a grupos vulneráveis, a direitos humanos, né? E também toda uma parte técnica de utilização de arma de menor potencial é essencial para nossa formação e nós não deixamos nosso efetivo sair para a rua sem ter essa parte. Então isso faz com que a nossa carga horária seja um pouco aumentada, né? Mas nós entendemos que isso tem sido suficiente para formar um bom policial, né? Para formar um bom policial. Nesses 9 meses, sai com todas as disciplinas ali. Sai com todas as disciplinas. E tem um tempo ali específico de prática ou é mesclado assim? Hoje a gente teve em tempos atrás lá um período que se tratava de estágio operacional, né? Mas aí nós, como eu falei, a gente está sempre fazendo experimentos e avaliações constantes, né? E a gente implementou nesses últimos 3 anos aí uma ferramenta de feedback muito mais eficiente. Show. E nós entendemos esse retorno como algo para nós, não como uma crítica apenas, né, do que está sendo feito, mas sim algo a ser melhorado. Top. E a gente tem melhorado a cada edição, então a cada término de edição a gente senta e reúne com a equipe lá da divisão de ensino e treinamento, né, com psicopedagogas, Show. com a parte de pedagogia e alguns outros oficiais de determinadas áreas, para fazer um estudo sobre o currículo, se ele está adequado, se alguma matéria está fora do contexto, né? Se faz um estudo, vê o que precisa ser atualizado. Então, todo curso a gente faz essa atualização
a gente traz o curso para o contexto do cenário atual, Sim. né? Então, às vezes dá uma variadinha ali de algumas poucas horas Uhum. e se entender em determinado momento que o emprego dentro do batalhão escola era muito mais proveitoso para o aluno do que se simplesmente largasse ele na rua num estágio operacional, né? Porque aí ele já ia ter interação com colegas mais antigos, Sim. com o próprio curso de habilitação para ser Uhum. sargento, né? Já são soldados. Então, esses soldados eles transmitem, durante a execução do serviço, a experiência deles para os alunos soldados. Então, essa troca de experiência com a jovialidade e energia dos alunos soldados, entendeu? Isso tem contribuído muito para a formação. Então, hoje, não existe a cadeira, né, de estágio operacional. O que existe são as edições de batalhão escola. Então, toda vez que hoje se tem ali feriados prolongados ou grandes eventos, né, a gente procura fomentar para colocar o batalhão escola em atividade. Bacana, muito interessante essa parte do feedback, que eu acredito que só tem crescimento com o feedback, né? Com certeza. Sem feedback, sem pontos de melhoria, eu nunca costumo dizer que é um defeito. Eu acredito que tudo possa ser melhorado, né? Até essa filosofia, como eu trabalho com carro, começa a ligar os pontos, né? É a filosofia da Toyota. Filosofia Kaizen, é melhoria contínua. Sim. Né? Então, lá, e eles falam, né, o tanto de feedback que tem com os diretores, com os engenheiros, enfim. Por isso que eles trazem essa segurança, né? A marca deles também é segurança. Trazendo aqui, o Coronel, a parte do... Um exemplo, passou esses 9 meses, tá? Como é que faz para ingressar depois? Te formou ali no básico. Ele se forma e a partir dali ele já está apto a ser movimentado para uma unidade. Então, hoje nós temos nas 4 escolas de soldado, né? E eu vou tratar Porto Alegre como Porto Alegre Zona Sul, tá? Nós temos aí cursos simultâneos, tá? Que são de ingressos simultâneos. Nós temos uma edição que está acontecendo aqui em Osório e outra em uma das escolas de Porto Alegre. Essa grande turma dessas 2 escolas vão se formar junta, né? E a escola que está fazendo o curso na outra escola em Porto Alegre, a turma que está fazendo o curso na outra escola em Porto Alegre e Montenegro vão se formar juntos também, certo? Então, essa de Porto Alegre e Montenegro se formam primeiro, no meio do ano, e a outra vai se formar no final, no segundo semestre, tá? Não sei dizer o certo dia, mas vão se formar no segundo semestre. Após formado, se junta as 2 escolas e aí é feita uma classificação por nota do 01 ao 0 último, né? E aí, a partir do 01, a brigada vai disponibilizar lá aonde o comando da corporação tem interesse ou necessidade de colocar efetivo, né? E antes disso, é feito um edital para a movimentação dos mais antigos. Então, às vezes, tem soldado que para sair de uma unidade, ele precisa que o outro venha para o lugar dele. Né? Então, dentro da brigada, a gente tem esse critério da antiguidade, do tempo de serviço bem disciplinado aqui entre nós. Né? Então, a gente tem, além de exercer esse respeito ao mais antigo, né? Ele também tem essa precedência em algumas questões, e uma delas é essa questão de escolha de onde servir. Então ele vai lá, ele fica a etapa dele ali, o tempo que ele tem que ficar, né, na unidade, aí tem uma turma que está para se formar, aquela turma se forma, e se ele tem interesse em ser movimentado para outro lugar, e um exemplo, né, eu estou servindo aqui em Osório, mas eu sou de Porto Alegre, quero servir em Porto Alegre. A turma vai se formar, eu escolho, eu quero ir para Porto Alegre. Aí eu vou para Porto Alegre, a vaga de lá é completada comigo, e a minha aqui em Osório é aberta para esse que vai se formar escolher aqui depois, entendeu? Entendi. Então a distribuição é mais ou menos feita dessa forma. Ou ainda, tipo, o comando precisa mandar gente lá, aqui para Tramandaí. Né? Aqui em Tramandaí tem muito pouco policial, eu preciso mandar gente para cá. Aí o comando vai colocar ali, nós vamos abrir 5 vagas de soldado para lá. E aí, na ordem, quando chegar ali, eles vão escolher, eu quero para Tramandaí, quero para Tramandaí. Entendi. Entendeu? Então eles escolhem para ir ou para voltar mais próximo de casa, né? Os que são do interior, ou para ficar aqui na volta, alguma coisa desse tipo. Mas é feita uma relação única e escolha do 1 ao último, é escolha pela nota do curso, a nota final do curso.
Eles pegam, é isso que eu gostaria de entender, eles fazem uma análise das notas Não, durante todo. durante todo o curso há um somatório de notas, Isso que eu ia né? Então, tipo perguntar. assim, o curso é dividido em módulos, né? E Uhum, aí é um somatório de notas. Pega a nota final de cada módulo, uhum, e vai somando, certo? E depois faz uma média aritmética, soma todas as notas, divide pelo número de cadeiras, e uhum, aí vai se ter uma média final do curso. E aí se uhum, vai pontuando ali essa média final do curso. Se houver empate, é a antiguidade. Ah, mas como é que vai ter os dois antigos, né? É o que nasceu antes. Aí data de entendi. nascimento. Então os critérios estão bem claros. Sim, Então sempre vai ter um mais antigo do que o outro para entendi. haver um critério de desempate. Entendi, entendi. E existe um período de adaptação para os alunos que ingressam na formação ou como é que funciona? Se esse ingresso que tu fala aí, se tu te refere, é quando eu entro para fazer o curso, Não, né? é depois Depois de de. formado. Isso aí. Não, o que acontece geralmente, depois de formado, eles passam aí num período de 30, 45, que aí sim a gente chama de um estágio, né? E Uhum, todos os cursos hoje passam por isso. Curso uhum, de soldado e o curso de capitães, né? Depois de uhum, formado, mesmo após ter escolhido as unidades, eles passam um período em determinadas unidades, que são eleitas pelo comando daí, por um uhum, determinado. E aí, conforme o período do ano, né? Eu vou aqui. Não estou afirmando que é isso, né? uhum, Mas vamos supor, agora se for agora na época da Páscoa, né? Se formou uma uhum, turma. Ah, onde vai dar mais movimento aqui? Litoral, serra, né? Então, provavelmente as turmas vão fazer um estágio nesses locais por, uhum. por 30 dias, que é o local que mais tem movimento de pessoas. Entendi. E aí, após esse estágio, já como soldado formado, Uhum, né, respondendo já totalmente pelos seus atos, sim, a partir daí terminou esse prazo, ele vai ser lotado na unidade que ele escolheu. entendi. E é dado essas opções para ele escolher as unidades? Essa parte que eu não consegui pegar bem. Sim, quando ele se forma, Ah, entendeu? É lançado para ele um hall de unidades onde ele pode servir, show, entendeu? show. Aí ele escolhe o município, Uhum, né? Ele escolhe uhum, o município, mas quem dá esse rol, quem estabelece esse rol, ele é estabelecido por dois critérios. O primeiro critério é aquele critério que é após o edital dos mais antigos, uhum, né? Então, os mais antigos colocam ali para onde querem ser transferidos, uhum, né? E aí a brigada verifica, ó, eu tinha aberto aqui Caxias do Sul, mas teve um de Porto Alegre que quis ir para Caxias do uhum, Sul. uhum, Então, Caxias do Sul vai sair do edital dos soldados novos e uhum. Porto Alegre vai entrar naquele ali para soldados novos, porque um soldado antigo ocupou aquela vaga. Entendi. Entendeu? É assim que é composta a lista. E Uhum, aí é aberto para eles lá. Eles chegam um dia no ginásio todos juntos, aí é aberto lá um quadro e eles sabem, ó, tal Porto Alegre temos meia dúzia de unidades, né? Ó, primeiro BPM, 5 vagas, né? O oitavo BPM aqui em Osório tem 6 vagas, uhum, né? Ah, o segundo BPAT lá em Capão da Canoa, né? Aí segundo BPAT Tramandaí, tantas vagas. Segundo BPAT Torres, tantas vagas, né? uhum. E assim sucessivamente tem Sim, perfeito. aonde vai ter vaga. Perfeito, super claro. Se puder esclarecer para nós, né, Coronel? Vamos lá. Não sei quantas disciplinas são e quais seriam as principais disciplinas ensinadas durante o curso. É uma infinidade, né, de disciplinas, é uma boa quantidade de disciplinas que Uhum. vai desde português, Olha só. né, desde português, a gente passa também, acham que não, né, mas a gente também tem estatística, né, no Uhum. curso, é, muita instrução de direito, né? Afinal de contas, nós somos os defensores da lei, né? Então a gente deve conhecer a lei. Sim. Temos instruções de trânsito, temos muita instrução de tiro e decisão de tiro, né? Então a gente de atendimento de ocorrência. Então há uma infinita quantidade de instruções, às vezes ligada ao mesmo tema, só que Uhum. de forma compartimentada, né? Para ela formar um grupo da matéria específica, do tipo o tiro. Não é tão somente o tiro, né? Aí a gente tem um tiro com pistola, um tiro com calibre 12, um tiro, Não. um tiro com arma não letal, né? Tu tem todo um conhecimento da munição,
né? Depois tem toda uma parte de decisão de tiro, porque não basta só tu saber Certo. atirar, então tem toda uma parte, o atendimento de ocorrência, e nós temos vários tipos de ocorrência, né? Uma infinidade Sim. daquela discussão de casal, que aí pode partir para uma ocorrência Maria da Penha, a uma ocorrência de desordem, uma ocorrência de trânsito, entendeu? Então, todas essas instruções são repassadas Sim. para ele. Eu fico imaginando assim, o preparo psicológico ele tem que ser muito bom e a pessoa tem que estar apta. Aí tu comentaste que tem muita gente que reconhece, não, não é pra mim isso aqui. E eu acredito que essa questão psicológica entra muito forte, né? Porque é totalmente racional. Todas as tuas decisões ali tem que ser na razão, né? Não adianta ser na emoção. Imagina a decisão de um tiro, um exemplo, né? Sim. Isso é desafiador mesmo. É, como é a preparação física dos alunos soldados? Hoje, o pessoal até, ele já tem que entrar já com um condicionamento físico bom, né? Até porque existe uma testagem física para ingresso na corporação, Uhum. né? E durante todo o curso, ele tem aulas na rotina dele de educação física, né? Uhum. E além disso, tem outras várias atividades que utilizam, que visam, né, a preparação do condicionamento físico dele. Uhum. Isso porque o nosso corpo eu acho que é o nosso primeiro ferramenta de trabalho, É verdade. né? E a gente se hoje se perceber na rua, se fizer um comparativo aí com 10, 15 anos atrás, a gente nota uma mudança no tipo físico do policial. Né? Há pouco tempo atrás aí a gente tinha É policiais verdade. que até eram motivo de chacotas, né? Eram conhecidos ou mal comparados com o Sargento Garcia, né? Da época do Zorro, né? Aquele mais bonachão e coisa e tal. Hoje Sim. não, hoje nós já temos já policiais com um corpo mais esguio, muito melhores preparado fisicamente, Sim, sim, né? sim, Então sim, a sim, sim. gente a gente está acompanhando a evolução Que da bacana. sociedade, né? Porque, como eu falei, nós somos fruto da mesma sociedade que nós atendemos, né? Uhum, Então, uhum, uhum, uhum. então nada mais normal do que os nossos policiais, e hoje as pessoas elas cultuam mais o corpo, né? Elas É. se preparam, tanto que hoje há pouco tempo as academias eram o pessoal usava esponja para treinar, as anilhas todas enferrujadas, hoje é anilha encapada, né? Uhum. Os aparelhos todos Sim, ergonomicamente desenhados, né? sim, Tem todo um sim. preparo. Então, o nosso efetivo também, ele se cuida mais, ele Que entendeu bacana. que o corpo é instrumento de trabalho. É uma Então, ferramenta. então se faz necessário esse acompanhamento, que a própria Brigada Militar reconheceu isso, Uhum. né? Já compreendeu isso. Então, a gente está hoje com nós temos atividades diárias, né? Se tem que ter um bom preparo. Inclusive, nós temos uma inspeção anual até determinada idade e uma inspeção bienal de saúde até Uhum. determinada idade, e depois de uma certa idade ela passa a ser anual, né? Uma Uhum. inspeção anual de saúde. E toda vez que tu faz essa inspeção, tu tem que fazer uma testagem física também para estar em condições, né? E para todo curso de especialização e qualificação que vai se fazer, Uhum. tem um teste físico também para ver se tu tá em condições. Então tu tem que Apto. te manter a carreira inteira em condições físicas, né? Sim. Às vezes até a gente olha assim, mas aquele brigadiano ali ele tá mais barrigudinho, mas acredita, até aquele barrigudinho ali, ele tá em condições. Às vezes é a estrutura física dele mesmo que é mais encorpada, Sim, mas ele sim, vai sim, aguentar dar sim, uma sim, corrida sim, e sim, vai ser sim. forte o suficiente para atender a demanda. Passou nos testes. Passou no teste. Bacana. E eu costumo dizer também, né, que antes da gente falar uma palavra, o nosso corpo já tá falando, né? Então é bem aquilo que o coronel falou. Às vezes o cuidado, às vezes não, o cuidado do nosso corpo é tudo, né, Chi? Se a gente não se cuidar, é aquilo, né? Às vezes tu é julgado antes de tu falar qualquer coisa. A gente que trabalha com público, né? Que é o teu caso também, a gente trabalha Sim. com público, a gente sabe que nosso cartão de visita É, é a nossa apresentação pessoal, é né? verdade. Então não dá para ser tá desleixado, Não. né? Tá com fardamento sujo, Uhum. tá todo virado em Sim, sim, virado, sim, tá sim. esfarrapado. Então É.
tem que estar em condições, até isso já até dá uma segurança para quem Exatamente. tá recebendo aquela Exatamente. a brigada militar, né? Voltamos no sentimento de segurança, Isso né? aí. Exatamente. Essa aqui é boa, Coronel. Como é abordado o ensino do uso progressivo da força e das técnicas de abordagem policial? Bom, como eu te havia até comentado antes, né? A gente tem, às vezes, várias disciplinas que são correlatas, né? Uhum. Essa disciplina do uso progressivo da força, ela termina lá no tiro, né? Então, toda aquela parte de abordagem, toda a parte de defesa pessoal, toda a parte de armas de menor potencial ofensivo, que aí passa pela arma de condução elétrica, de espargidor, do bastão, até o tiro, tudo isso é o uso progressivo da força. Né? Então, tipo, nós temos que, na chegada de uma abordagem, a voz é a primeira no protocolo do uso progressivo da força. Olha só. Então, tu vai dar a voz de comando, se a pessoa não obedeceu, aí tu vai adotar uma outra, e todo esse protocolo, como eu te falei lá no início, né? Existe um protocolo método. progressivo de tudo que a gente faz, né? E isso não é empírico, não é o Dirceu que acha, né? Não é o João lá que achou, o comandante-geral que achou e escreveu, não. Sim. Isso tudo já vem sendo há algum tempo já testado, experimentado, pesquisado junto com outras polícias, né? Sim. Hoje, inclusive, existe uma interação e uma troca muito grande entre as polícias militares de todo o Brasil, inclusive com outras polícias Olha que do bacana. mundo, né? Então a gente usa protocolos de abordagem, de uso progressivo da força, às vezes até internacionais, Olha só. né? Que são empregados aqui. Então, Que bacana. nada que a brigada faz é da cabeça de A ou B, nada que a brigada faz é em cima de empirismos, né? Tudo é algo cientificamente comprovado, né? Tudo é algo escrito e todos que estão fazendo têm conhecimento. Que bacana. Que bacana. Muito pontual essa parte. A gente sabe que hoje, a partir do momento que tu te inscreve ali, tu sabe que tu vai passar por diversos desafios, né? E para os jovens sonhadores aí que estão nos assistindo, que querem viver esse propósito de servir o governo não, mas o nosso estado, o nosso Brasil, né, através da segurança da Brigada Militar, eu queria que tu esclarecesse para nós, assim, Coronel, quais os principais desafios? A gente sabe que são diversos, mas os principais que tu enxerga hoje? Acho que o principal desafio hoje do policial militar O futuro que quer se tornar o futuro policial militar. é que ele tem que saber que, primeiro, ele não vai ficar rico. Né? Então, se ele quer ficar rico, ele tá na profissão errada. Já nem venha pra brigada que não vai dar certo, entendeu? Sim. Ele sabe que por vezes ele vai ser odiado por muitos, né? Querido por poucos, né? Em outras vezes ele vai ser o salvador. Ele é o mesmo aquele que estava odiando e xingando na hora do aperto vai chamar ele e ele vai se apresentar lá, né? Então eu acho que esses são os nossos maiores desafios, conviver com esse conflito de estar ajudando quem está te xingando, né? Fortíssimo. Mas isso é algo que faz parte da nossa vida, né? É algo que faz parte da nossa natureza. A gente atender e dar a mão, né? Não importa quem, certo? Não, e às vezes a gente se depara, como até ocorreu agora durante o veraneio, né? Infelizmente, daquele caso ali do sequestro da menina ali, que acharam, foi linchado, né, pela sociedade, e até uns questionaram, né, que a Brigada Militar foi lá para salvaguardar a integridade física dele. Essa é a nossa missão, né, é salvaguardar a integridade física de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, independente dele estar errado, né. Acredite, nós temos filhos, nós nos indignamos também, né, mas tem algo que sobressai o nosso dever, ele sobressai a essas emoções. A gente tem que agir em todos os casos sempre com razão, né? Em todos os casos sempre com razão. E a gente entende, às vezes se vai num protesto e aí nós somos xingados, né? Alguns defendem lá, eu quero o fim da polícia militar, mas a gente sabe que às vezes aquilo ali é algo que tipo
que sai da boca para fora, as pessoas até nem sabem, são massa de manobra, nem sabem o que estão falando ali, né? E que aquele xingamento não é para mim, né? É algo que às vezes está maior e se eu não conseguir compreender isso, eu vou me frustrar, Sim. né? E daqui a pouco eu vou fazer uma besteira ali. Então, Sim. a gente tem que, acho que o maior desafio é tu internalizar essa questão, né? Porque e eu acho que a maior recompensa também de tudo, né? Que é o que suplanta isso tudo, é tu andar na rua e tu daqui a pouco ser abordado por uma criança ali que quer tirar uma foto contigo, Isso é forte. né? É Ou quando uma mãe chega pra ti, pode tirar uma foto com meu filho, ele quer ser policial, né? Então são essas coisas. Ou quando tu passa na frente de uma loja ali e o dono do estabelecimento te oferece uma água, né? Ou vem conversar contigo. Então, eu acho que são essas, ou depois de uma ocorrência, como a gente já viu várias aí, de salvar uma criança engasgada, né? De fazer parto, até porque a Brigada Militar, e eu faço um desafio aqui, né? Se qualquer pessoa, se der problema, a primeira coisa que vem à mente dela é a brigada, né? E se perguntar assim, o que tu faz agora? Tu tá com problema? Olha só. Eu vou discar 190. É 190, é verdade. Né? Porque o único número que eu sei de decor é o 190. É o 190. O bombeiro entendeu? não sei, a SAMU não Até sei. porque quem vai chamar os bombeiros é a brigada e quem vai chegar primeiro. E isso não é culpa dos bombeiros, não é culpa de ninguém. É porque a brigada, ela é capilarizada. A brigada é o único... A farmácia São João estão quase conseguindo chegar. Mas a brigada é a única ainda que está em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Né? E desta forma, a gente está presente. A gente está presente. E em estando presente, nós vamos ser o primeiro a chegar. A gente está na rua 24 horas. Claro. 24 horas, 365 dias por ano. Então, deu ocorrência, é um incêndio, vai ser via 190. Tem um gato em cima da árvore. Eles vão chamar primeiro a brigada e a brigada vai acionar os bombeiros. Né? Então, acontece dessa forma. Sim. Né? E aí, tipo assim, quando tu te depara com N tipo de ocorrências, e nessas ocorrências aí tu recebe um agradecimento, tu recebe um sorriso, ou as pessoas te visitam depois no quartel, né? Ou vão atrás para fazer esse agradecimento. Eu acho que isso é recompensador, e isso é o que faz a gente levantar todo dia e querer voltar para trabalhar. Como eu te falei lá no início, policial militar é um sacerdócio, né? Tu tem que querer, tu tem que ser vocacionado. Não basta às vezes não basta só o eu querer ser. Sim. Tu tem que ser, né? Tu tem que ser para tu suportar essa carga diária, que a gente convive com muita coisa ruim, né? E tu não pode deixar isso passar para tua família depois que tu sai do serviço, né? E tu não pode ser tão insensível a ponto de ignorar, desprezar determinadas coisas ali, porque senão daqui a pouco tu vai te tornar, sei lá, talvez um bicho, né, sem sentimento, coisa assim, e o que nós não podemos. Nós somos humanos, somos seres humanos. Volta lá no começo. Então a gente só tem que nós somos pessoas que conseguem superar essas adversidades, né, para trabalhar todos os dias. E que ferramenta, indo pro lado da psicologia, essa parte eu gosto muito. Que ferramenta, assim, o senhor aconselha, né? Que assistiu até agora o podcast, eu não sei se isso aqui é pra mim. E quem tá com aquele sentimento, não, isso aqui é pra mim. Mas se formou, tá capacitado e vai chegar os desafios lá na frente. Esses desafios mesmo que você acabou de comentar, sobre ser julgado, ser criticado, né? Ser apontado. O que pensar naquele momento? Porque a gente sabe, o senhor, a gente tem sentimento, a gente tem emoções. Como lidar nesse momento? No momento da aflição ali mesmo. O que pensar, que linha de raciocínio traçar? Isso é algo que a gente vai aprendendo com os mais antigos, né? Sim. E aprendendo com o tempo, né? Acredita, nós somos seres humanos e a gente faz bastante coisa errada. Né? A gente já toma algumas... Somos falhos, né? A gente toma decisões erradas, né? Em determinados momentos, mas a gente aprende com os erros. E é por isso que nós sempre tentamos colocar na rua um policial mais experiente com um policial menos experiente. Né? Para equalizar, né? E esse mais experiente poder segurar o outro e ser o freio
Porque às vezes tu logo no início, principalmente logo que se forma, a gente age muito no ímpeto, né? Sim. Tipo assim, é muita impulsividade. Isso é em tudo que é carreira. É, normal. Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo, Que né? bacana. A gente vai aprendendo com o tempo. De tu saber dosar, de tu saber chegar no lugar e compor as partes, né? A gente ensina a teoria na escola, Sim. né? Mas a prática mesmo é só na rua. Por isso que a gente faz os batalhões de escola, porque ele já está se deparando com isso enquanto aluno, né? Então a gente está tentando antever uma etapa, sim, né, para que quando ele chegue lá, ele possa sofrer menos com isso, né? Daqui a pouco agora, até durante a formação, ele pode chegar aqui no final e eu vou aqui te dar um relato. O ano passado, quando deu as enchentes, né? Os alunos todos foram lá para o complexo em Porto Alegre para trabalhar, inclusive os alunos de Osório aqui, a gente fez um rodízio e aí eles iam, passavam lá 15, 20 dias em Porto Alegre, nos auxiliando, e nós auxiliamos em várias frentes, né? Sim. Em uma delas, nós, alguns alunos do curso básico, do curso de soldado, auxiliaram a Defesa Civil no atendimento do telefone. Então, as pessoas ligavam para a Defesa Civil solicitando apoio, né? E nessas ligações aí, o que eu vou te falar agora são relatos dos alunos, né? Que passavam lá 12 horas, né? Nessa situação, atendendo o telefone, né? Era um turno de 6, 12 horas. E às vezes tinha alguns deles que trabalhavam um dia e chegavam no final do dia chorando e diziam, eu não consigo voltar, eu não quero voltar lá para aquele serviço. Porque era desesperador para alguns e eles não estavam preparados ainda para atender o telefone e ouvir do outro lado as pessoas gritando, chorando. E tipo assim, nós vamos morrer, eu vou morrer, e do lado de cá ele não conseguia fazer nada, né? Então, tipo assim, para nós foi engrandecedor e a gente até conversava com eles, né? Seguido, orientando eles o seguinte, que aquilo que não era vergonha eles estarem chorando, eles chegarem chorando e chegarem dizendo que, eu não tô pronto para isso, porque o reconhecer o seu limite, né, é um sinal de grandeza, é um sinal de valentia. Então a gente encoraja isso nas pessoas, né? Porque acho que o reconhecer o seu limite é a palavra-chave. Né? E aí nós substituímos, tinha colegas que eram mais resistentes, e isso é normal do ser humano. Tem gente que é bom de água, tem gente que é bom de altura, né? Mas a gente tem que superar os seus limites e medo. Isso. E a gente não vai conseguir fazer isso, às vezes, de uma hora para outra. A gente, às vezes, demora tempo. Prático, né? Tudo é possível aprender, né? Só que a gente precisa treinar. E aí essa pessoa aí que, no primeiro dia vamos começar com ele agora, vamos usar uma outra metodologia para ele vencer esses medos. Então tudo isso a gente faz. A gente tem uma equipe de saúde, através do departamento de saúde da brigada, muito forte, né? A gente tem psicólogos, a gente tem psiquiatras, e aí quando a gente detecta alguma coisa, a gente encaminha os alunos, a gente tem, durante o próprio curso, a gente tem uma equipe de psicólogos do departamento de saúde que faz esse acompanhamento, né? E aí o corpo de alunos ali são os oficiais e praças que trabalham diretamente na formação. Quando detectam alguma fragilidade durante o curso, eles fazem esse encaminhamento e aí esse aluno é acompanhado mais de perto, né? E a gente tem atingido bastante êxito nessa situação. Hoje nós temos uma peculiaridade que não ocorria antigamente, né? Hoje o salário aqui de soldado, ele é relativamente, para o mercado externo, para nível médio, né? É um salário considerado bom, né? Não é o ideal ainda, porque eu acho que vai ser difícil a gente chegar num salário ideal para alguém, e é difícil mensurar, né, qual é o valor que eu posso pagar para uma pessoa que bota a vida em risco para me proteger. É isso que eu ia falar. Mas nem todo mundo. Sim, mas enquanto tá dando um tiro, enquanto todas as outras pessoas da sociedade fogem do tiro, nós somos aqueles que, eu não sei se inconscientemente, de forma insana, vamos ao encontro do tiro, né? E tudo bem, faz parte. Mas aí o que eu quero dizer é que hoje nós estamos sendo procurados por muitas pessoas de outros estados, né? Então a gente tem muita gente que vem de fora para fazer o curso da brigada, né? E essas pessoas, principalmente quem vem lá do Nordeste, eles sofrem muito aqui por causa do nosso clima,
né? Então, tipo assim, e aí tem toda aquela questão de longe da família, às vezes ele vem de uma família mais humilde, né? Vem com poucos recursos, vem só com dinheiro para se sustentar aqui no início do curso. Tem o Imagina. frio, e a gente sabe que o nosso frio nos castiga, o que dirá para eles que nunca sentiram Nunca frio, sentiram frio. né? O frio deles é 28 graus, Uhum. né? Que aí eles botam uma camisa de manga comprida. Sim. Então, essa semana mesmo já tem vários deles aqui de jaqueta, Bah, né? Pediram para pôr jaqueta, que eles não aguentam mais o frio. Quero ver a hora que fizer frio. imagina, tia. Então, isso tudo abala, né? Isso tudo debilita o corpo. Uhum. Então, e para isso tudo há necessidade dessa preparação, desse acompanhamento psicológico, que Uhum. é bem conduzido pela parte de psicólogos, né? Do Sim. Departamento de Saúde da Brigada. Bacana. Então, partindo pro final aqui, mas eu tenho mais E eu duas. quero só adiantar e já pedir desculpa, Claro. é que eu sou meio preguiçoso. Eu começo a falar e tem preguiça de parar. Então, Capaz. se eu tiver me alongando muito, tu Não, só me dá um não, não, toquezinho não, aí que não, eu. não. Capaz, capaz, capaz. Vamos falar um pouco sobre a tecnologia. Como a tecnologia tem sido incorporada aos cursos oferecidos para a Brigada Militar, pela Brigada Militar. Nós estamos, inclusive, através do chefe de Estado-Maior, a gente vem numa campanha forte aí de inovação, né? Tanto que Top. agora a Brigada tem um escritório de projetos e inovação, né? Uhum. Onde se busca várias ferramentas, tanto que nós já temos existe um projeto aí de um quartel em terceira dimensão, onde tu bota um óculos e transita por dentro do quartel, né? Existe um projeto de fazer esse treinamento em realidade virtual para abordagem, para tiro, né? Sim. Nós já tivemos lá na nossa linha de tiro em Porto Alegre uma linha de tiro automatizada onde se colocava cenas reais e o atirador interagia com aquela Olha cena, só. né? Então a brigada tem vários equipamentos, às vezes não é de conhecimento da sociedade, né? Uhum. Mas são ferramentas que a brigada dispõe. Top. E a gente está sempre buscando, né? Até porque não há como nós fugirmos hoje da tecnologia, das inovações, porque se nós ainda ficarmos no marcando o passo, a gente vai ficar para trás, Com né? certeza. O crime hoje, ou as organizações, Sim. né? As quadrilhas, elas estão avançadas. Hoje tem golpe do nude, golpe do banco, golpe do cartão de crédito, vários golpes que são aplicados pelo telefone, Sim. já utilizando inteligência artificial, Sim. né? E a gente não pode ficar para trás. Então a gente se utiliza de todas as ferramentas, não só para fazer as gestões nossa, né? Uhum. Até porque hoje nós temos um efetivo diminuto se comparado a 30 anos atrás, Sim. né? Então a gente tem que usar ferramentas de gestão para potencializar a capacidade do nosso efetivo Sim. e também para combater o crime, né? Para fazer Uhum. esse enfrentamento. Exato. Então, a Brigada hoje ela investe muito em inovação, investe Que muito em bacana. tecnologia e tá sempre em busca de atualização, né? Uhum. Tanto que nos últimos 10 anos eu acho que nós tivemos aí um upgrade de 3 tipos de arma, porque se Olha buscou só. uma arma mais adequada, né? Hoje está todo efetivo com uma arma de um calibre só. Nós já chegamos a ter na Brigada aí 3, 4, 5 calibres, Tu vê. né? E aí isso era algo que quando se entrava num confronto dificultava, porque a ideia é que a mesma munição calce todas as armas, né? Porque isso é bom, Uhum. pelo menos para a tropa regular, porque você vai Top. ter uma capacidade maior de tiro, né? Top. Então, esse tipo de tecnologia, inclusive o nosso fardamento, né? Aham. Nosso fardamento é uma inovação tecnológica, né? Que dá uma maior conforto, maior mobilidade, Sim. né? Às vezes as coisas até não acontecem na velocidade que nós queríamos, mas elas vão acontecendo, né? Sim. Nesses 32 anos, tem quase 33 anos de brigada que eu tenho, eu saí de um capote de lã para usar no inverno para uma jaqueta térmica hoje, Olha só. né? Que faz o mesmo Muito trabalho ou mais melhor. tecnológica. Ah, Não, com certeza, muito melhor, sim. né? Eu saí de um cinto de couro que ficava com o coldre balançando na perna para um cinto hoje com uma trava, né? Que calça melhor a arma. Então, Top. tem toda essa tecnologia. Que show. Eu saí de um coturno que tu
antes de tu começar a correr, tu dava umas 3, 4 patinadas, né? Para uma bota tática hoje que é legal. impermeável, né? Que tem uma Sim. biqueira de metal, então tem toda uma tecnologia e inovação que vai desde do fardamento até todo o equipamento. Hoje nós somos a única polícia militar do estado do Brasil que todas as viaturas são 100% semi-blindadas, né? A Brigada Militar não faz aquisição mais Sais de zero. só compra viatura semi-blindada, né? Que Então, bacana. de semi-blindada a blindada, né? Sim. Então, parte no mínimo da semi-blindada. Então, tudo isso é inovação, né? Tudo isso é inovação, são ganhos que a gente vem ganhando aí ao longo do tempo, né? E às vezes, quem chega agora só conhece o agora, então, às vezes, sem conhecer a história, a gente não percebe o quanto nós já caminhamos, né? O quão largo foram os passos que a Brigada deu aí nesses curtos 30 anos de polícia. E tu sabe que essa parte da tecnologia, tu comentou ali da inteligência artificial, Sim. as quadrilhas, os golpistas, cara, eles estão correndo. Vou te dizer eu tomei um golpe há um ano atrás, de R$ 42.000. Sabe que horas a quadrilha me ligou? 5:30 da tarde. Por quê? É o horário de pico aqui na loja. Sabendo que eu ia estar numa correria, eu atendi, cara, não é eu que cuido dessa parte, vou passar para minha esposa. Não tem problema. Usando o número da agência do meu banco, eu olhei assim, não, vou pesquisar no Google, ver se não é golpe, né? Pum, olhei. Então é algo que tu comentaste que é necessário, né? Vocês estarem avançando e vocês têm que andar até na frente, né? Porque imagina, gente, para ajudar a população a não cair, né? Prevenir esse tipo de golpe. Mas enfim, resumo, consegui recuperar. Dei sorte. Essa última questão aqui, tinha mais algumas, mas a gente se estendeu um pouquinho, mas foi de grande valia. Tu não te prolongou em momento nenhum, pode ficar tranquilo, coronel. Com certeza só edificou quem tá escutando aí e esclareceu muita coisa. O Departamento de Ensino tem buscado troca de informações com outras forças policiais para aprimorar seus métodos. Tu comentaste até ali da Espanha, da Europa, né? Então essa troca tá acontecendo, cara. Sim, a gente faz. Nós temos uma interação aí com todos os departamentos de ensino, órgãos de ensino de todas as polícias militares do Brasil, né? A gente tem hoje aí uma aproximação muito grande com a Polícia Civil aqui do estado, né? Inclusive, semana passada nós estávamos em um encontro em São Paulo, onde estavam todas as escolas militares de ensino médio daí, né? Olha só. Do Brasil. Então a gente está sempre buscando ferramentas e às vezes até, tipo assim, mas é ensino médio, o que tem a ver conosco, né? Mas existem várias ferramentas utilizadas na gestão, na condução de provas, que são empregadas nesse segmento que a gente consegue adaptar e utilizar no ensino de formação policial militar, né? Então a gente está sempre buscando ferramentas, trocando experiências, né? Então isso a gente busca sim, faz essa comparação. Sempre que tem oportunidade, a gente manda policiais fazerem cursos fora do estado. A gente sempre franquia aqui, né, vagas para as outras polícias, para as outras PMs, onde se tem esse intercâmbio para que eles venham fazer curso aqui, porque essa troca de experiência, né, essa vivência de outras realidades sempre nos engrandece e traz exemplos que daqui a pouco nós vamos nos deparar, né? E a gente sabe que hoje o crime ele é transfronteiriço, né? Ele não tem mais limite de só no Rio Grande do Sul, só Santa Catarina, não. Tem pessoal do Paraná, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos que estão aplicando golpe aqui no estado, né? E eles têm ligação. E da mesma forma, as forças de segurança também fazem essa ligação e essa troca, essa interação, para a gente aprender o que está acontecendo, né? E saber se defender, saber estar preparados, né? Para combater esse tipo de delinquência. Bacana. O conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar, né? Eu sou muito a favor de investir em conhecimento. Ele evita a gente errar. Eu acredito assim que é a diferença do sábio pro inteligente, né? O sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente vai lá, erra, cai e levanta, né? Isso aí.
Estamos se encaminhando aqui pro final, então, Coronel. Mas eu queria agora que tu deixasse o coração arder aí, para quem tá a fim de ingressar nessa carreira e contasse um pouquinho das tuas crenças, das tuas convicções que tu teve lá no início e o que fez tu chegar onde chegou hoje, né? Porque foi alguns passos dados aí, né, Coronel? Eu sempre tive comigo, né? Eu sempre vi os meus pais trabalhando, né? Eu sou de minha família toda, todo mundo sempre trabalhou desde cedo, né? Uhum. E eu sempre tive para mim que eu acho que o melhor caminho é estudar, né? Era estudar. Então a gente tem que estar estudando, tem que estar se esforçando. Eu costumo dizer, e eu tenho isso como filosofia, né? E às vezes me perguntam, qual é o melhor lugar que tu já serviu? Assim, é o lugar que eu tô. Eu sempre procuro fazer o lugar que eu tô o melhor lugar possível, Muito né? bom, E, muito e bom. não esquecer nunca de todos aqueles que passaram por ali e colocaram um tijolinho para que aquele local estivesse dessa forma, né? Então, eu entendo que todo mundo contribui, uns mais, uns menos, uns contribuem, ou uns fizeram o certo na minha concepção, outros fizeram errado na minha concepção, mas certo na concepção deles, mas todo mundo fez alguma coisa para tentar contribuir, né? Até porque se todo mundo tivesse feito coisas erradas, a brigada não tinha chego aí aos 187 anos que ela tem, né? Então, com certeza, o pessoal fez algo que contribuiu que nós conseguimos chegar até hoje. Uhum. E eu procurei sempre, toda a minha carreira, trabalhar, ser sempre sério. Eu sempre gostei de chegar em casa, estar com as minhas contas em dia e deitar no travesseiro com a consciência tranquila de que eu dei o meu melhor, né? E eu acho que eu fui, ao longo da carreira, reconhecido por isso, né? Eu não servi em muitas unidades, mas todas Uhum. as unidades que eu servi, eu fiquei um bom tempo, né? Eu servi entre 5. Eu acho que o tempo que eu maior fiquei em alguma unidade foi no setor de inteligência do comando. Eu fiquei 10 anos no setor de inteligência. As outras unidades eu ficava em média 5 anos. Mas sempre fui muito feliz em todas as unidades que eu passei, porque eu sempre percebi assim: qual é a melhor unidade? É a que eu tô, né? Muito O bom, melhor isso é lugar que eu muito bom. faço é onde eu tô. Uhum. E quem Uhum. faz o local sou eu, não é o local Uhum. lá. A gente diz, tu tá lá porque é um corredor, ou tu tá lá porque. Não. Mas aqui vai ser o melhor corredor do mundo, Amém. né? É isso aí. Então eu tenho essa filosofia, Que que o bacana. lugar, o lugar que eu tô feliz, Uhum. né? E eu e se aquele lugar ele não tá bom, eu vou fazer com que aquele lugar fique Fique bom. bom. É isso aí. Procuro, e eu tenho também comigo que eu tenho que arrumar a casa para as Uhum. pessoas terem vontade de vir para ali, né? A gente nesses 3 anos que está na frente do departamento de ensino, nós fizemos uma reforma geral em todo o departamento, né? Talvez eu tenha dado sorte de ir para ali no momento em que o Coronel Luigi está à frente lá do chefe de Estado-Maior. Ele é meu colega de turma e foi ele que me convidou para substituir ele no departamento, né? Então, acho que talvez esse seja um motivo maior ainda e talvez ele tenha um compromisso também porque saiu dali, né? Hum. Mas eu tenho muito muito apoio dele, Sim. né? E às vezes a gente leva as ideias e ele acolhe e faz com que a coisa aconteça, Aconteça. né? Isso é muito bom. Então a gente conseguiu reformar e todos os projetos que a gente colocou para fazer, estamos conseguindo concluir, né? A Uhum. gente deu aí um salto muito grande nesses 3 anos. Temos um projeto para crescer ainda mais, né? Então, independente de eu estar lá ou não, a gente já está tentando Bacana. preparar uma sucessão para que esse para que esse plano de metas aí seja cumprido em pelo menos mais 10 anos. Então a gente tem aí uma prospecção de 10 anos aí de crescimento, Que se bacana. tudo der certo. Que Mas, bacana. então eu acho que é isso, eu acho que fazer com que o local que esteja seja o melhor, né? Uhum. E se preocupar com o seu quadrado, né? Muito bom. Porque se eu ficar preocupado com o que está acontecendo na tua loja, É. né, com o que está acontecendo no teu podcast, mas ele está evoluindo e eu estou ficando para trás. Então, para de gastar energia com isso e gasta energia de fazer
para eu poder também evoluir. Te preocupa com o teu progresso. Te preocupa com o teu progresso. Aquele negócio que a grama do vizinho é mais Sempre verde. mais- Não, a minha grama também é verde, né? Aham. Então só procura saber o que ele tá fazendo lá Uhum. e usa aquilo ele tá botando adubo, então bota adubo no teu também, né? Exatamente. Às vezes as pessoas querem saber para a gente costuma dizer às vezes que tem aquela teoria do balde de caranguejo, né? Nunca escutei. Bota todos os caranguejos dentro de um balde, aí quando o primeiro tá saindo, o outro vai lá e puxa ele para baixo de novo, Bah. né? Então, tipo assim, é o Essa puxar eu para tinha baixo. escutado. Eu não sou da teoria do balde de caranguejo, né? Eu Sim. sou da escadinha ali, vou parar e vou fazer com que o caranguejo Isso saia para ele aí. puxar os outros, Empurra. né? É isso aí. É isso Então, aí. mas a ideia é essa. E graças a Deus a gente passou por bons lugares, né? Em todos os lugares que eu passei, fui muito feliz por não me preocupar se alguém estava melhor ou não, até porque eu não sei bem o que que é o melhor, né? Eu acho que o melhor é do jeito que eu tô, Ah, né? muito bom. É isso O aí. É melhor isso é aí. o melhor é do jeito que eu tô. Isso aí. É aquele assim, Isso aí. tu tem tudo que tu quer? Não, ainda não, mas Sou grato por tudo o que que eu eu tenho. sou grato por tudo que eu tenho, É isso aí. né? Sou grato por tudo que eu É tenho. isso aí. Que bacana. 13 insights aqui que eu tirei, isso foi obrigado a anotar. Trago pro meu pessoal, né? Inspiradores, coronel. Inspiradores mesmo. Essa questão do estudo. A gente tem que estar em busca de conhecimento constantemente. Reconhecer quem nos ajudou lá no início, né? Essa parte do reconhecimento, pessoas dependem de pessoas, lá no começo a gente falou. E essa aqui pra mim foi chave de ouro, vou chegar transbordando isso com a minha esposa, né? O melhor lugar é o que a gente está, né? É o que tu Isso aí. está. Que bacana. E pegando o gancho, que nem tu falaste ali, sobre a gente cuidar da nossa grama e não criticar ou invejar a grama do vizinho, mas sim se inspirar, buscar entender o que ele tá fazendo. Eu entendo e tenho esse discernimento que Deus ele deu uma vida para cada um com um motivo, né? Que é pra cada um cuidar da sua, não Sim, é pra cada um isso, ficar isso aí. criticando a vida do próximo, né? Muito bom. Tu pode me relembrar pra gente finalizar com essa mensagem que eu achei muito bacana sobre a missão da Brigada Militar e deixar uma mensagem de encorajamento pra quem despertou essa vontade ou pra quem já tava com essa meta, com esse objetivo, né, de servir a Brigada Militar. Se quiser deixar as datas também, fazer mais uma chamada, sinta-se à vontade. Então vamos primeiro então para os editais, né? Que eu acho que é o Boa, mais importante aí, se o boa. pessoal ficou até agora aí, é importante. Os editais, eles estão. A gente encontra maiores informações na página da Brigada Militar, né? Relembrando, né, e salientando que esse concurso de soldado, ele é o último Muito até o que importante. vai exigir o nível médio, né? A partir do próximo concurso já vai ser exigido o curso superior, certo? E as inscrições para o curso de soldado encerram no dia 22 de abril, agora, né? Então, tá logo ali, mais 2 semanas já vai encerrar o concurso. Boa. Acredito que esse concurso, ele deva ocorrer agora ao longo do ano, e no início do ano que vem já deve estar sendo chamada aí a primeira turma, né, de alunos soldados. Estão abertas também as inscrições para o curso de oficiais combatente, né, 120 vagas, e, se eu não me engano, 30 vagas para o curso de oficiais médicos, Bah, né, de bacana. oficiais médicos, oficiais do quadro de saúde. Aí é dentro das especialidades, Uhum. né, médicos e dentistas, se não me falha a memória, né. Então, vem a ser militar estadual médico do quadro da Brigada Militar. Quantas vagas pro soldado inicial ali? 1.200. 1.200. É. Juntando as 4 escolas, né? Não, as escolas é conforme o ingresso. A destinação para a escola, isso é depois na logística do departamento Ah, de tá. ensino, Tá. entendeu? É o total do Rio Grande do Sul, 1.200. São 1.200, Tá. mas não são 1.200 ao mesmo tempo. Serão chamados, Ah, boa. serão chamados de forma fragmentada. Eu só não sei te Entendi. dizer de quantos em quantos eles serão Uhum. chamados, porque esse chamamento é feito pelo departamento administrativo, Top, né? Ele só me apresenta lá e eu formo. top. Né? Se ele me apresentar 600, eu tenho que arrumar lugar para 600. Ele pergunta para mim qual é a minha capacidade hoje, eu informo ele, dessa forma ele vai meio que jogando lá na chamada dos Uhum. candidatos. Uhum. Né? Então, Perfeito. superado isso, a brigada, ela é um patrimônio histórico do povo gaúcho, né? A brigada é patrimônio histórico e permanente do povo gaúcho, e a missão da brigada é ser o esteio do povo gaúcho, certo? Então, nós somos a base, como a gente falou aqui no início, né? Que a segurança é o alicerce da sociedade, né? Eu entendo que a brigada é o alicerce do povo gaúcho, porque a brigada, ela mantém o Estado
em funcionamento. Porque se não tiver a brigada, o comércio não vai abrir. Se não tiver a brigada, a escola não vai abrir. Se não tiver a brigada, o hospital não vai funcionar. Se não tiver a brigada, a tua loja não vai abrir. Se não tiver a brigada, as pessoas não vão sair pra rua. Acredita. Certo? Então, a Brigada Militar, ela é o alicerce do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós somos patrimônio permanente, histórico do povo gaúcho. Estamos rumo aos 200 anos. Rumo aos 200 anos. E venha ser, se você se acha vocacionado, né? Venha fazer parte dessa corporação, da grande família brigadiana. Que top. Show de bola. Certo? Até eu dei vontade aqui. Então tá, chegamos ao final do 21º Infinity Cast. Quero agradecer a todos que ficaram conosco e agradecer aos nossos patrocinadores, que é o pessoal da Divina Aromas. Tu que tem um comércio ou para tua própria casa, quer trazer um aroma especial, chegar em casa, sentir aquele cheirinho bacana, a gente tá aqui, ó, com as folhas de fico. Todo mundo que chega na minha sala fala, bah, que cheirinho bom, não sei se tu concorda, olha só o aroma que bacana que tá aí. Queremos agradecer então a todos que participaram até agora conosco e até a próxima. Obrigado!